Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui vou fazer aqui uma análise de um circuito de um Moto G6 Play, tá? Aí eu vou tentar abordar aqui alguns temas que o pessoal pediu lá no grupo e também alguns inscritos do canal. A gente vai tentar abordar esses temas aqui hoje, tá? Primeiro tema aqui, fuga de corrente, tá? Fuga de corrente e curto-circuito e a sua diferença no caso de uma fuga de corrente para curto-circuito em malhas secundárias e em malhas primárias, tá bom? Então a gente vai ver quais são as diferenças aqui, o que é uma fuga de corrente, o que é um curto-circuito, como injetar tensão, tá? Se for em malha secundária, se for em malha primária, um pouco de condução reversa e consumo baixo, tá? Após o power, porque isso é uma dúvida muito comum, tá? E também tem a ver com malha secundária, tá bom? E também vou abordar aqui um pouco de 4 pontas Kelvin, SIG, SMB, tá? E como que a gente faz a comparação de uma placa com a outra, beleza? Então vou lá, vou abrir um esquema elétrico aqui do Moto G6 Plus, tá? Primeira coisa aqui, fuga de corrente, tá? Então vamos entrar aqui na eletrônica básica aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui, ó. Eu tenho um simulador aqui de um circuito eletrônico, tá? É um site aqui muito bom para quem está querendo aprender eletrônica. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui uma fonte de tensão, tá? Fonte de tensão aqui pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser qualquer coisa. Vamos supor que a gente tem aqui a nossa fonte de 4.2 volts, tá? E a gente tem nossa fonte de tensão. O que seria tensão, tá? O que seria tensão? Explicando aqui de uma forma análoga, né? Imagine que você tem uma caixa d'água, tá? Você tem uma caixa d'água. E aí você tem uma outra caixa d'água aqui, tá? Digamos que você tem um cano que vai dessa caixa d'água até essa aqui, tá bom? Vamos supor que seja assim. E aí você enche essa caixa d'água aqui de água, tá? Essa água que está aqui, ela vai, obviamente, ela vai escoar por esse cano, correto? Até encher essa caixa d'água aqui. E aí o nível de água ele vai se equilibrar, certo? Ele vai se equilibrar. Então, qual seria a diferença, né? A diferença de água, por exemplo, se aqui eu tenho 5 litros, vamos supor, e aqui eu tenho 5 litros, certo? 5 menos 5 dá 0, correto? Então, a diferença digamos assim, fazendo analogia à eletrônica, a diferença de tensão seria 0, certo? Beleza? Vamos supor que eu tenha 5, se isso aqui fosse uma bateria, por exemplo, se eu tivesse 5 volts aqui e 5 volts aqui, a diferença de tensão é 0 volts. Ou seja, não teria corrente passando dessa caixa d'água aqui para essa aqui, certo? Porém, se não fosse 5, se aqui eu tivesse 5 volts, né? E aqui eu tivesse um pouco menos, tivesse aqui 2 volts, tá? Então, a corrente ela iria fluir por aqui, até que essa caixa d'água se equilibrasse, tá? Então, eu teria uma diferença de tensão de 3 volts, tá? Então, na eletrônica, a diferença de tensão ela é a diferença de tensão entre o positivo e o negativo, tá? Entre o negativo e o positivo. Então, se eu tenho 4 volts aqui, quer dizer que lá no polo negativo
tá? Da minha pilha, aqui é positivo. Lá no polo negativo da minha pilha, se a bateria está totalmente carregada, entendeu? Quer dizer que eu tenho uma diferença de tensão de 4,2 volts entre o polo positivo e o polo negativo. Se eu tenho essa diferença de tensão, né, quer dizer que eu tenho mais elétrons no lado positivo do que eu tenho mais cargas positivas no lado positivo do que no negativo, né? Quer dizer que eu vou ter uma corrente fluindo por aqui, correto? Do positivo para o negativo. Deixa eu só desenhar melhor aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tenho uma bateria, né? Ó, aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho o lado negativo. Então o positivo, digamos aqui, que ele segue por aqui, ele segue por aqui. Beleza. Para que eu tenha uma corrente fluindo aqui, eu tenho que unir as duas partes, ou seja, o positivo ele tem que fechar o circuito com o negativo, certo? Beleza, como que eu fecho esse circuito? Eu posso fechar diretamente. Se eu fecho diretamente, tá? O que vai acontecer com esses 4 volts aqui? Ele vai fluir sem restrição nenhuma. Então imagine que aqui ó, de verde aqui eu vou ter os elétrons, tá? Então os elétrons eles vão sair e eles vão totalmente para o negativo sem restrição nenhuma. O que vai acontecer com esses 4 volts? Imediatamente eles vão zerar, certo? É a mesma coisa que eu ter uma caixa d'água aqui, cheia, com 4 volts, e uma caixa d'água vazia, certo? Aqui vai ser o meu negativo e aqui vai ser o meu positivo, certo? Se eu botar um cano aqui sem restrição nenhuma, um cano bem largo aqui, ó, sem restrição nenhuma, toda a água que vai para cá, ela vai entrar em equilíbrio aqui e vai ficar meio a meio, certo? E aí imediatamente eu vou ter zero. Em 2 segundos eu vou ter 0 volts. Por quê? Vai ser 4, tá? Menos 4 volts aqui que eu vou ter. Vou ter 4 não, né? Porque aqui vai descer, então vai ser 2 volts menos 2. Eu vou ter 0. Tá? Esse é só um exemplo, tá bom? Então a minha tensão ela vai imediatamente para 0. Tá? Porque eu não tenho restrição nenhuma. E o que vai acontecer com a corrente, né? O que é a corrente? A corrente ela é a quantidade de elétrons que flui daqui para cá. Tá? Se eu não tenho restrição nenhuma, essa minha corrente ela vai ser o infinito. Ela vai o quanto a pilha ou a bateria conseguir fornecer. Então esses 4 volts aqui vai, por exemplo, se a minha pilha ela fornece, sei lá, 4.000 miliamperes hora, né? Imediatamente ela vai consumir 4.000 miliamperes de uma vez só, porque eu não tenho restrição, não tenho nada, certo? Beleza. Mas vamos supor que eu coloque uma lâmpada aqui. Uma lâmpada. O que é uma lâmpada? Uma lâmpada comum, tá? O que é uma lâmpada? A lâmpada é um resistor. Ele tem um rolamento, tá? Que transforma a energia elétrica em calor e luz, certo? E aí eu vou colocar esses 4 volts nessa minha lâmpada. A corrente ela vai fluir por aqui, certo? Vai alimentar a lâmpada e vai iluminar. Ela vai transformar a resistência, né? A resistência que eu tenho à passagem da corrente aqui, né? Ela vai passar bem mais devagar aqui, ó. Bem menos corrente aqui. Tá? E nisso vai transformar em calor e luz, certo? E aí a corrente vai seguir para o terra, para o GND. Beleza? Ou seja, essa corrente que eu tenho de 4,2 volts, ela vai cair mais devagar, ela não vai cair de uma vez só. Por quê? Porque eu vou ter uma resistência aqui à passagem da corrente. Tá? Aqui no meu caso é uma lâmpada, certo? Beleza.
Então aí vem nosso primeiro componente da eletrônica, o resistor. Se eu colocar um resistor aqui, é a mesma coisa. Eu vou ter a passagem da corrente aqui, né? E o resistor ele vai transformar em calor, né? Vai restringir essa passagem da corrente aqui, certo? Aqui eu vou ter 0 volts e aqui eu vou ter 4.2 volts, beleza? E a corrente que vai passar aqui vai ser restringida, certo? Então o que acontece com a minha fonte? Vamos supor que eu tenho uma fonte lá, né? Eu tenho minha fonte de bancada, eu regulo ela em 4 volts e eu coloco o máximo que a fonte consegue fornecer, tá? 4.2 volts, 5 amperes. Beleza. E aí eu ligo um fio no outro, né? Eu ligo um fio no outro aqui, sem resistência nenhuma. O que vai acontecer com os amperes? Ele vai para o máximo, 5 amperes. O que vai acontecer com a tensão? A tensão vai cair. Por quê? Porque a tensão ela é proporcional à corrente. Tá? Então, quanto mais eu consumo, né, menor a queda de tensão, maior a queda de tensão. Então, menos tensão eu vou ter. Tá? Beleza. Esse ponto é importante, de queda de tensão. Depois a gente vai falar mais sobre ele, quando eu entrar no assunto de condução reversa. Tá? Então, beleza. Então, eu tenho 4 volts, 5 amperes. Se eu ligar um fio direto aqui, eu vou consumir 5 amperes, que foi o máximo que eu coloquei na fonte. Se eu colocar 3 amperes, o que vai acontecer com a fonte? A fonte vai entrar em CC, né? Que é limitação por corrente, né? Beleza. Que ela vai limitar a minha corrente em 3 amperes. Ela não vai fornecer mais que 3 amperes. Apesar do meu circuito, ele está puxando o quanto ele puder. Por quê? Porque eu não tenho restrição nenhuma aqui. Certo? Beleza. Então vamos supor que eu coloque aqui um resistor. Coloco um resistor, tá? E aí eu tenho a minha corrente vai fluir por esse resistor. Esse resistor ele vai me limitar a corrente. Aí eu não vou consumir mais 5 amperes, eu vou consumir lá 1 ampere ou 2 amperes, dependendo do valor que eu colocar aqui no resistor. Tá? Isso tudo tem um cálculo a ser feito, né? Que é a famosa lei de Ohms, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Lei de Ohms, tá? O que é a lei de Ohm? U aqui no caso, né? U é a minha voltagem, tá? U é a corrente, é a tensão que eu tenho, tá? Então eu tenho a fórmula de corrente, de voltagem, né? Tensão igual a I. I é a minha corrente, tá? Deixa eu só colocar aqui para simplificar, para ajudar no raciocínio. Então aqui, ó, U aqui seria tensão, tá? O I seria corrente, tá? E o R resistência, beleza? Então a nossa fórmula é isso daqui, ó. Se eu quero calcular qual é a minha tensão, eu preciso ter a corrente e multiplicar pela resistência, tá? Se eu quero calcular a minha corrente, eu tenho a tensão dividido pela resistência. E se eu quero calcular a minha resistência, eu tenho a tensão dividido pela corrente. Beleza? Isso aqui é um resumo, né, do que é a lei de Ohm. Eu não vou entrar muito, porque já é muito parte teórica, tá, de eletrônica. Mas é isso aqui. Se você tem, dependendo da resistência, tá? Dependendo da resistência que você tem aqui, você vai ter uma tensão, a tensão ela vai cair, ou a corrente ela vai subir, né, de acordo com a fórmula lá, tá? Então, beleza. O que importa para a gente é que o resistor ele trabalha limitando a corrente, tá bom? Beleza. Então, vamos supor que eu tenho aqui um LED, né?
Tenho aqui um LED. Um LED ele nada mais é do que um emissor de luz, tá? Ele é um diodo. Tá bom? Ele é um diodo emissor de luz. Aqui é a luz emitindo, tá bom? Beleza. O que vai acontecer com ele? O LED, se eu não limitar a corrente, ele vai queimar, tá? Porque ele tem um limite de corrente. Tá? Ele não pode ser um infinito, porque senão ele vai queimar. Mas eu posso botar qualquer tensão aqui. Se eu colocar uma tensão de 5 volts aqui, né, e ligar ele, o que vai acontecer com o LED? Ele vai queimar, porque a corrente ela vai passar direto para ele vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar e vai queimar. Tá? O diodo, que é o LED também é um diodo, ele funciona parecido com um CI, porque ele é um semicondutor. Tá? Então é a mesma coisa. O CI, se eu não limitar a tensão que passa pelo CI, o CI vai queimar. Tá? Para isso ele vai começar a aquecer antes de queimar, né? Só que o CI ele tem sistemas de proteção nele que não deixa ele queimar como um LED, né? Obviamente, né? Como que a gente faz para um LED não queimar? A gente coloca um resistor nele. A gente pega o resistor e coloca aqui, ó, antes de entrar no LED. Tá? Então o que vai acontecer com esses 5 volts aqui? Esses 5 volts vão chegar, tá? Vão parar aqui. A corrente que passar aqui, ela vai ser limitada pelo resistor e aí o LED vai acender e não vai queimar. Tá? Mesma coisa acontece com o CI. Tá? O CI sempre tem um resistor antes. Tá? O resistor ele pode estar antes do CI ou ele pode estar internamente integrado no CI. Tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Então o que é um resistor? Resistor ele limita a corrente, tá? E o diodo ele permite a passagem apenas de um lado da corrente. Então, quer ver? Vamos lá voltar lá no simulador, que aí a gente vai simplificar isso na prática. Beleza, eu tenho aqui então uma entrada de tensão. Ó, tensão aqui, uma tensão DC, tá? Deixa eu colocar a tensão DC aqui. Tensão aqui. Tensão de 5 volts. Beleza, aqui eu tenho um fio e aí eu tenho um resistor, tá? Eu tenho outro fio aqui, tá? E aqui tá voltando para o GND. Tá? Olha o que acontece com a corrente, ó. Ela é limitada pelo resistor, tá vendo? E ela flui lentamente até o GND. Se eu tirar o resistor, curto-circuito, certo? É como se fosse uma resistência de zero, ou seja, infinito. Então eu tenho um curto-circuito, tá? Agora se eu tiver essa resistência aqui menor, por exemplo, ao invés de 1K eu tenho 0.00001 ohms, muito pouco ohms. Olha lá o que acontece. A corrente ela vai fluir quase que sem restrição nenhuma. Tá? Se eu colocar um resistor, sei lá, de 100K, olha lá, ela vai fluir muito devagar, muito, você não vai nem perceber. Certo? E se você botar um LED, o LED não vai nem acender. Por quê? Porque eu estou restringindo muito a minha força aqui, a minha corrente. Então tem que ter uma resistência um pouco menor aqui. Aí o LED acende. Certo? Porque eu vou ter corrente fluindo por ele. Se eu tirar o resistor, o LED vai provavelmente queimar. Porque é muita corrente passando por ele. Certo? Então tem que ter um resistor aqui. Tá? Então o resistor ele serve para isso, para limitar a corrente. Ok? Beleza. E um capacitor? O capacitor ele isola
tá? Ele não deixa passar a corrente, certo? Um resistor em série, do jeito que está aqui. Porém, se eu ligar um resistor em paralelo, assim, ó, e aqui eu boto o meu resistor para limitar a corrente, né? Olha lá. Beleza. O que vai acontecer com essa corrente? Ela vai fluir normalmente. Porém, qualquer oscilação que eu tiver nessa tensão, por exemplo, se eu tirar o resistor, ó, o que acontece com a minha tensão? A minha tensão ela vai, mas se ela tiver uma variação aqui, se ela não for variável aqui, vamos supor aqui, que eu tenho aqui uma tensão aqui, ó, um ruído aqui, ó. Tem um ruído, ó. Tá vendo? Eu não vou ter um LED totalmente aceso, eu não vou ter uma tensão estável no meu LED, certo? Eu preciso de um capacitor. Aqui, esqueci o capacitor. Aí fecha curto, né? Esqueci o capacitor aqui. Beleza. Eu preciso de um capacitor para filtrar esse ruído, ó. Tá vendo como é que ele tenta filtrar o ruído? Entendeu? E aí eu vou precisar de vários capacitores, de vários tipos de capacitância até que eu consiga filtrar totalmente esse ruído. Deixa eu só ver aqui se vai funcionar, ó. Acredito que não vai funcionar porque é muito ruído que eu tenho aqui. Um capacitor ele não vai resolver, ó. Mas ele já melhora, ó. Tá vendo? Ele tenta filtrar ao máximo a onda que eu tenho aqui de ruído. Então, vamos supor que eu tenho um pulso aqui, ó. Um pulso aqui. Deixa eu ver aqui. Assim. Tá vendo? O capacitor, se eu não tivesse os capacitores, ó. Deixa eu só tirar aqui, ó. Ó, tá vendo? O LED ele ia ficar apagado e aceso, porque eu tenho um pulso aqui ó, de 40 Hz, tá? Ou seja, 40 vezes por segundo aqui. Já com os capacitores, ó, eu filtro esse sinal aqui, porque o capacitor ele trabalha carregando e descarregando. Então, nos momentos em que eu tenho um pulso baixo, que eu não tenho tensão, o capacitor ele assume, tá? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Ó, eu tenho tensão aqui, tenho aqui o lado negativo, né? E aí eu tenho o capacitor indo para o lado negativo, né? E aqui eu tenho o meu LED, tá? Deixa eu botar um resistor e aí eu tenho meu LED aqui, tá? O que vai acontecer com a corrente? A corrente ela vai vir, ela vai carregar esse capacitor aqui e essa corrente ela vai ficar armazenada aqui no capacitor e ela não vai para o terra, tá? Se o capacitor estiver bom, claro. Então ela não vai para o terra. Ela vai parar aqui no capacitor e ela vai seguir o seu caminho, vai passar pelo resistor, vai ser desacelerada aqui, né? Vai alimentar o LED, vai iluminar, vai acender o LED e vai voltar e vai para o terra, tá? Então, se a minha tensão aqui de repente ela cair, ela der um pulso muito rápido de, sei lá, milissegundos, né? Ou seja, ela está num nível, de repente ela cai e sobe novamente, tá? O LED ele vai sentir esse pulso. E se o LED nosso fosse um CI, ele sentiria essa queda, entendeu? Então, o que acontece? Você tem uma tensão, no momento da queda, e depois ela volta, né? O que acontece com o capacitor? O capacitor ele vai assumir aqui.
Então, se eu tenho uma tensão e de repente eu tenho a queda, o capacitor ele vai continuar fornecendo a energia que ele estava armazenando, certo? E aí eu não vou ter essa queda lá no CI, entendeu? A tensão ela não vai cair, por quê? Porque quando ela está aqui, quando ela vai cair, o capacitor assume e ele vai se descarregar, aí vai depender da capacitância dele, ele vai se descarregar e vai assumir a linha novamente. Então eu teria uma queda grande, eu vou ter só uma queda pequena, de acordo com os capacitores. Obviamente eu não vou ter um capacitor só filtrando, eu vou ter vários capacitores na linha aqui, entendeu? Então se eu tenho uma quedinha aqui, né? Se eu não tivesse nenhum capacitor, eu teria uma queda grande na tensão, que estaria alimentando o CI lá, tá? Mas se eu tenho mais capacitores, eu vou ter uma queda cada vez menor, até que a minha linha seja quase estável para o CI, para que ele pudesse trabalhar bem, não tivesse nenhuma falta de alimentação nele. Então é assim que funciona o capacitor. O capacitor ele funciona sempre como uma chave aberta, tá? Então se ele está indo para o terra aqui, e aqui eu tenho 5 volts, esse 5 volts ele não vai passar para o terra, então eu não vou ter corrente aqui. A corrente ela vem, né? E para aqui, carrega o capacitor e para aqui. Entendeu? Então a função do capacitor de desacoplamento é essa. A gente tem 5 volts, né? A gente tem vários capacitores em paralelo aqui indo para o GND e alimentando o nosso CI no caso, que é o nosso objetivo lá, tá? Beleza, então o que seria uma fuga de corrente? Uma fuga de corrente. A fuga de corrente seria o seguinte, voltando lá ao assunto do capacitor, né? Então eu teria aqui, uma voltagem aqui, né, de 5 volts, vamos supor. E aí eu tenho um capacitor, e eu tenho meu GND, e eu tenho aqui o meu CI, que eu vou colocar como se fosse um LED, tá? Esse é o meu CI, também indo para o GND. Beleza, meu CI está funcionando maravilhosamente, né? A corrente está sendo filtrada por esse capacitor, está passando pelo meu resistor aqui, está alimentando meu CI de boa, né? Sem nenhum problema, ó. Tensão totalmente estável aqui, tá? Porém, vamos supor aqui, deixa eu só ver se está certinho isso aqui, tá? Aqui agora sim, beleza. Então, ó, tá filtrando a minha corrente, tá passando pelo capacitor, tá? Vamos supor que esse capacitor aqui entre em fuga, ele tem uma fuga de corrente. O que vai acontecer com esse capacitor aqui, né? A corrente que era para estar chegando aqui de 5 volts, ó, 5 volts aqui, o que vai acontecer? Esse capacitor ele entrou em fuga, então é como se eu tivesse adicionado uma resistência a ele aqui, uma resistência aqui, vamos supor de 500 ohms aqui, né? Ou seja, é como se o capacitor tivesse trabalhando como se fosse uma resistência, tá? De 500 ohms. O que vai acontecer com a minha tensão aqui? Ela vai diminuir, porque parte dessa resistência, dessa corrente, ela vai estar fluindo pro terra, né? Vamos tirar o capacitor, é como se o capacitor não existisse mais. Ele, na verdade, ele tem uma resistência. Entendeu? Ele virou uma resistência. Tá? Então, ó, tá vendo os 5 volts que era para chegar? Ele não está chegando mais aqui. Por quê? Porque parte dele está sendo desviada para o terra. Tá?
Então, tá vendo a corrente? A corrente ela vai em direção ao terra. Isso é uma fuga de corrente. Um capacitor que era para ser uma chave aberta, ou seja, a corrente ela não era para passar daqui para cá, para o terra, ele passa a vazar aqui, ó. Ele passa a ter uma fuga de corrente aqui. E parte continua alimentando o CI. Tá? Então depende muito, depende muito. Às vezes a minha fonte de alimentação, o que é uma fonte de alimentação? Ela pode ser a minha fonte de bancada, ela pode ser fonte de bancada, ela pode ser a minha bateria, ela pode ser o PMIC, né, do aparelho, ela pode ser o IF-PMIC, que também é uma fonte de alimentação, tá? Ela pode ser um LDO, ou um regulador LDO, que alimenta uma câmera, por exemplo. Tudo isso é fonte de alimentação, ou seja, da onde a tensão vem, tá? É da onde a tensão vem. E, às vezes, eu tenho a tensão, mas não tenho a corrente. Então, às vezes, eu tenho aqui, chegando no meu CI, eu tenho 5 volts. Porém, a minha corrente está sendo desviada para o terra, certo? E aí, lembra que eu falei lá da relação corrente, resistência e tensão? Então, se a minha fonte ela consegue fornecer 1 ampere, vamos supor, né, que ela consegue fornecer 1 ampere, né, a minha corrente ela vai seguir, e parte dela vai ser desviada. Mas ela vai continuar seguindo. Se essa parte que está sendo desviada aqui for de apenas, sei lá, 500 miliamperes, né? Então 500 miliamperes vai estar chegando aqui ainda. E a tensão vai continuar a 5 volts. Por quê? Porque ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque a minha fonte de alimentação ela consegue fornecer os 1 ampere. Ela consegue fornecer. Então ela não vai cair. Ela não vai descer a tensão. Certo? Agora, se a minha corrente aqui, se a minha fuga aqui está tão grande que ela consegue puxar aqui 1 ampere, 1 ampere aqui, né, ela está tão grande aqui que ela puxa quase tudo que a minha fonte de alimentação fornece, que no caso pode ser minha fonte de alimentação, pode ser meu PMIC, se o PMIC lá na saída lá do LDO dele, na saída do buck dele lá, consegue fornecer 1 ampere e minha fuga está sendo tão alta que está me consumindo todo aquele 1 ampere que ele consegue fornecer, o que vai acontecer com a tensão lá no CI? Vai zerar. Ela vai cair conforme o que a fonte de alimentação consegue fornecer. Certo? Parece confuso, mas o que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte, às vezes você tem um CI que você verifica lá que não tem, chega tensão, chega 5 volts lá, mas está chegando corrente nele. Entendeu? Ele tem um monte de capacitores em paralelo. Um monte de capacitores em paralelo. Certo? Se um desses capacitores aqui tiver uma fuga grande, acima do que o regulador de tensão consegue fornecer, no caso aqui eu tenho um PMIC, por exemplo, aí vamos supor que esse PMIC ele tem uma saída de 1 volt, que é a saída lá que alimenta o processador, por exemplo, e aqui vamos supor que seja a CPU, e tivesse que chegar lá 1 volt, certo? Se eu tenho uma fuga aqui, aí esse PMIC, nessa saída aqui exatamente, ela consegue fornecer 500 miliamperes, e essa fuga minha aqui está mais de 500 miliamperes, certo? O que quer dizer? Quer dizer que eu vou ter 0 volts lá chegando na CPU, e a minha CPU não vai funcionar. Entendeu? Beleza. Então vamos para o próximo tópico aqui, malhas secundárias.
Então vamos lá no nosso Moto G6 Plus. Vamos ver aqui. Moto G6 Plus. Essa aula vai ser um pouco mais longa, porque é muita coisa que a gente tem que abordar aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu PMIC. Vamos procurar o PMIC aqui, ó. PMIC, ó. Acredito que seja esse aqui. Vamos ver. Ué, não é? Ah, os nomes desse aqui, esse esquema aqui, ele não tem busca. Deixa eu ver se eu abro um outro aqui, calma aí. Ah, beleza, aqui tá. Então aqui eu tenho PMIC, ó. PMIC, eu tenho aqui PMIC, primeira página, que é a página, deixa eu colocar aqui a página A, né? Que é a primeira parte do PMIC, ó, parte A. Beleza, essa parte A aqui cuida do codec, que no caso desse PMIC aqui, o codec de áudio está embutido no PMIC. Tá, então vamos para a parte B aqui, que é a parte de alimentação. Não, aqui é a parte de controle. E aqui GPIO, deixa eu ver aqui. Aqui, beleza, parte de bucks aqui. Então eu tenho a VPH, PWR. Essa tensão aqui, ela vem lá do IF-PMIC, tá? Então aqui eu tenho PMIC. Eu tenho aqui a VPH, que vem lá do IF-PMIC, que o FPMIC vem da bateria ou da USB. Beleza. Então eu tenho a VPH aqui. Então vamos nos concentrar aqui no PMIC, tá? Só no PMIC por enquanto. Então tenho aqui o PMIC. O PMIC ele tem várias saídas, ó. Eu tenho a VPH entrando aqui, ó, capacitores de filtro, que filtra essa entrada, tá? Ela tem aqui o meu source, né, que significa fonte, fonte 1, ó, voltagem, entrada, fonte 1, e o meu GND da fonte 1, tá? Então eu tenho fonte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 fontes de tensão aqui, todas vêm da VPH. Tá? O que vai acontecer com essas fontes de tensão? Elas vão ser transformadas em tensões reguladas, tá? Ou chaveadas, por isso esse SW de switch. Então são tensões chaveadas aqui, tá? Que passa por uma bobina, que vai manter essa tensão estável, né? Quais são as tensões? 1.2 volts, aqui, 1.3 volts na S3, 2.5 volts na S4, na S5 e na S6, 1.25 volts, e aqui a S6 também. Beleza. Então eu tenho várias saídas aqui do PMIC. Então entra VPH, que é 4 volts, né? Que vem lá do FPMIC, que vem lá da bateria. Beleza. E aí eu vou ter várias saídas do PMIC. Para onde vão essas saídas? Vamos ver aqui, ó. A tensão de 1.1, ela vai alimentar, ó, o processador. Tá? Esse aqui é o processador. Vai alimentar esse setor do processador aqui, chamado de MSS. Tá? Então eu tenho lá, indo lá para o processador. Setor MSS lá. Beleza. A tensão do S2, que também é de 1.2, ela vai alimentar, ó, vamos ver. Ela vai alimentar também o processador, o setor VDCX, tá? VDCX, então vai lá no processador também. Beleza, vamos voltar. Ó, corrente de 3 amperes, tá? Quer dizer que se algo aqui, se algum capacitor desses daqui, ó, tiver uma fuga de corrente, só aqui tá chegando 1.2, né? 1.2. E aí a corrente tá vindo,
vai, chega lá na CPU. Tem que chegar a 1.2 lá. Certo? Beleza? Porém, se esse capacitor aqui entrar em fuga, e a fuga dele for de 1 ampere, eu vou ter qual corrente lá na CPU? Vou ter 2. Certo? Por quê? Porque a minha fonte de tensão é de 3 ampere. Aqui, ó. Cadê? Onde que eu vi, ó? Aqui, ó. 3 ampere. Ou seja, ela fornece no máximo 3 ampere. Se a CPU precisar de 3 ampere, ela vai fornecer 3 ampere. Se a CPU falar, opa, preciso de 4 ampere, o PMIC vai desarmar, vai desligar. Por quê? Porque não tem 3 ampere para fornecer. Quer dizer que a CPU, para fornecer 3 ampere, ela está com algum problema. Para fornecer mais de 3 ampere, está com algum problema. Entendeu? Ou a CPU, ou os capacitores que filtram essa tensão que chega lá. Entendeu? Então, se eu tenho 1.2 volts daqui, e esse 1.2 volts aqui está vindo, chegando a corrente aqui, passando aqui, e aqui está deixando 1 ampere aqui, ó, por terra, de graça aqui, entendeu? Vai faltar lá na CPU. Talvez ela nem ligue. Porque se ela precisar de 2 ampere e meio, por exemplo, ela não vai ter. Entendeu? O resto vai por terra. O capacitor aqui virou um resistor. O que vai acontecer com ele? Ele vai esquentar. Ele vai esquentar. Entendeu? Certo? Às vezes ele não esquenta. Por quê? Por que ele não esquenta? Porque a corrente é tão baixa que você não consegue pegar. Né? 1 ampere você pega. Com breu, com álcool. Porém, com menos de 100 miliampere, né? Você só com câmara térmica, você não vai pegar. Entendeu? A corrente aqui, ela tá tão baixinha aqui, ó. Ela tá fluindo tão baixinha aqui que ele não vai esquentar. Entendeu? E às vezes a CPU precisa, ela não vai ter. E aí o aparelho não liga. O que acontece com o PMIC? Você dá o power, né? Você dá o power, ele vai num consumo e zera. Porque o PMIC vai startar, ele vê que tem um consumo acima do normal, ele desliga e tenta ligar novamente. Então ele zera e liga de novo, zera e liga de novo. Entendeu? É isso que acontece. Certo? Então, eu tenho PMIC aqui, eu tenho as diversas saídas aqui, ó. 3 ampere, tem uma saída de 1.3 aqui, ó. Vamos ver para onde ela vai lá, ó. Vai lá para memória, isso aqui, deixa eu ver. Não, isso aqui é o PMIC. Então ele vai lá para o PMIC, ó. Ele volta para o PMIC, então a saída 1 aqui, ó. S1 vai para a CPU, S2 também vai para a CPU. A S3, não, a S3 ela volta para o PMIC. Para que ela voltaria para o PMIC? Para ela alimentar isso aqui, ó. LDOs, tá? LDO 1, 2, 3, 4, que é um outro tipo de regulador. Então ela vai alimentar várias outras tensões, ó. 1.8, 2.9, 3, 2.9, tá vendo? Alimentação do chip 1, chip 2, 1.8, várias tensões aqui, ó. São 23 LDOs aqui. Então aqui eu vou ter uma saída aqui chamada de LDOs, né, dentro do PMIC, que ele vai me liberar mais um monte de tensão aqui, ó. 23, né? Cada uma vai alimentar um setor da placa. Tá? Beleza, então vamos voltar lá para o S3. Beleza, depois do S3 eu tenho a S4 com 2.5. Para onde ela vai, ó? PMIC também vai alimentar outro conjunto de LDO. Então a S4 também vai alimentar um outro conjunto de LDO. Cada um com uma corrente diferente, tá? Ó, a S5 e a S6. A S5 e a S6, ó, ela vai alimentar o APC, que está dentro da CPU também. APC deve ser processador de chamada.
que é o que? É baseband, né? Nossa baseband, que está dentro da CPU. No caso do Android, né? Vai estar dentro da CPU. E a S6, deixa eu ver a S6 lá, ó. A S6 também vai alimentar a mesma linha, né? Vai alimentar o processador de chamada aqui, ó. É isso mesmo. Ela alimenta lá. Beleza, então eu tenho todos os bucks aqui, todos os LDOs aqui, tá? Então, isso tudo são malhas secundárias. Por que chamam de secundária? Porque eu não tenho essa tensão aqui quando eu plugo a bateria no aparelho. Eu vou ter 4 volts entrando no PMIC? Vou ter 4 volts, porque é uma tensão primária. Tá? Mas eu só vou ter isso daqui depois que eu apertar o power. Então ela é secundária. Entendeu? Então essas tensões aqui são secundárias. Então se eu tenho um consumo na fonte lá de 1 ampere, tá? Sem apertar o power, eu não tenho um problema aqui. Entendeu? Eu posso até ter. Na verdade eu posso até ter. Pode ser, por exemplo, uma dessas malhas aqui entrou em curto e está afetando o PMIC, que está afetando aqui, tá? Mas geralmente o problema que eu tenho é na malha primária, na VPH ou na VBAT ou qualquer malha que tenha energia antes de apertar o power, antes de pressionar o power, tá? E a malha secundária é o depois do power, né? Que o que acontece? Geralmente você dá o power, se eu tenho um curto ou uma fuga de corrente aqui, né? Toda a corrente depois que eu apertei o power, a corrente que seguiria normalmente pela S1, por exemplo, deveria chegar na CPU, não vai, ela vai para o terra, o PMIC vai e entra em proteção, desarma, reinicia, e aí você tem aquele dá um consumo, zera, dá um consumo e zera. Entendeu? Ele vai lá para um consumo lá e, sei lá, 500 mA e zero. Porque você tem uma fuga de corrente após o PMIC. Tá? E a diferença de fuga de corrente para curto-circuito? Lembra que eu falei que aqui você tem tipo um resistor? Ó? Tá vendo a corrente passando? Você tem um capacitor. Ao invés de um capacitor, ele vai virar um resistor. Ele deixa de ser um capacitor e vira um resistor, certo? Isso é fuga de corrente, porque parte da corrente está sendo desviada para o terra, ó. Parte da corrente está sendo desviada para o terra, porém parte dela está alimentando lá a minha CPU, tá? Mas se eu não tivesse uma fuga, eu tivesse um curto, eu teria um curto, corrente nenhuma iria chegar na CPU. E toda a minha corrente da fonte, se eu coloquei 1 ampere, 1 ampere vai para o terra. Se eu botei 2 ampere, 2 amperes vai para o terra. Se eu botei 20 amperes na fonte, sei lá, se eu tivesse uma fonte de 20 amperes, 20 amperes iria para o terra. E o que ia acontecer com esse fio? Ia esquentar, ia derreter, ia torrar a placa, mas não ia para a CPU. Ela ia para o terra, porque eu tenho um curto, entendeu? Agora, se eu tenho uma fuga, parte da corrente vai para o terra, entendeu? Parte da corrente iria para o terra e outra parte continuaria indo para a CPU. Se eu tivesse uma fuga, um capacitor, por exemplo, com 0.00001 ohms, ou seja, o capacitor ele entrou em curto, ficou com uma resistência muito baixa. O que acontece? Ó? Não ia chegar quase resistência nenhuma, quase corrente nenhuma lá pro meu LED. Entendeu? Ele ia totalmente para o terra. Beleza?
É isso que acontece. Então essa é a diferença de fuga de corrente para curto. Malha secundária e injetar tensão. O que é injetar tensão? É simples. Se eu tenho aqui uma fuga ou um curto, seja a corrente que deveria ir para cá, né? Vamos começar lá do começo. Vamos lá pro IFPMIC, tá? Então eu tenho aqui, ó, bate, tenho aqui IFPMIC, tenho aqui PMIC, tenho aqui CPU, certo? Aqui já é secundária, né? Secundária, e aqui já é secundária também, e aqui eu vou ter, por exemplo, a minha memória, né? Que é a memória. Beleza. Então, o que é malha primária? Primária é essa, essa aqui não, essa já é secundária, tá? É secundária. Beleza? Então, se eu tenho uma fuga na malha primária, quer dizer que a minha fonte de alimentação lá está consumindo tantos amperes, né? Então, eu posso ter um capacitor aqui em fuga, ou outro aqui em fuga, posso ter um depois do IFPMIC em fuga, entendeu? Tem vários capacitores aqui. Tem vários capacitores, ó. Se você ver aqui, ó, essa aqui é a minha VPH. Seria essa daqui, ó. VPH, que é depois do IFPMIC, né? Então, antes da VPH, eu tenho o... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, eu tenho PMIC. O IFPMIC, né? O IFPMIC. O IFPMIC é o U1301, então, nesse aparelho aqui. A parte A dele, vamos ver a parte A aqui, ó. Ó, eu tenho aqui o USB, né? VBus, né? E eu tenho a malha da bateria. Que nesse aparelho aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cadê? Bateria. VBAT. Tá, VBAT que entra. Cadê? Aqui, ó, VBAT. Que entra por aqui. Entra no pino 62 BAT Plus, que é BAT positivo, né? Beleza. Então eu tenho a VBAT aqui. Então aqui seria a minha VBAT. No caso do Moto G6, as malhas são nomeadas dessa forma, né? Então tem VBAT, VPH, né? PMIC, e aqui depois do PMIC, né? Então voltando lá, ó, entra VBAT, sai VPH, certo? Sai VPH, chega no PMIC. Deixa eu só avançar. Que ainda é IFPMIC. Chega no PMIC, beleza. Chegou no PMIC. Ela virou aqui, ó. PMIC é o PM8937. Tá, aqui. Chegou no PMIC, né? VPH. Né? E aí vai ter as saídas buck, cada uma com a sua tensão, né? Uma para NAND, uma para CPU, outra para CPU também, outra que vai alimentar o próprio IFPMIC, que vai liberar os LDOs, cada um para cada placa, para cada setor da placa. Beleza. Então vamos em várias situações aqui. Vamos supor aqui que eu tenha uma fuga de corrente na VBAT. Tá? Eu tenho uma fuga de corrente na VBAT. Esse capacitor aqui morreu. Ele não quer mais trabalhar. Então ele vai ter uma fuga de corrente aqui, ó. Certo? Parte dessa corrente vai estar fluindo para o terra. Tá? O que vai acontecer com a minha fonte de alimentação? Ela vai ter um consumo. Óbvio, né? De 0 amperes, ela vai lá para 20 miliamperes, sei lá, 100 miliamperes. Ela vai ter uma fuguinha ali. Entendeu? Por quê? Porque a minha VBAT tá indo pro... tá vazando.
né? Mas vamos supor que não seja na VBAT, né? Como que eu vou descobrir isso? Resistência. No caso de fuga de corrente, a resistência ela altera, tá? Então o que que acontece? Eu tenho lá, se eu pego o meu multímetro, escala de resistência, ó. Escala de resistência no multímetro, que é essa aqui, ó. Cadê? Ó, essa aqui, ó. Ó, escala de resistência do multímetro, tá? Que tem esse símbolo aqui. Se eu coloco uma ponta vermelha na bateria e a ponta preta no terra, no negativo, tá? Ligando na bateria, no caso que eu digo, no conector da bateria, tá? No positivo da bateria lá, tá? Eu vou estar medindo a resistência da VBAT com relação ao terra. É a mesma coisa de eu estar medindo a resistência entre esses capacitores aqui. Esse sendo o lado positivo e esse sendo o lado negativo. Tá? Se ele me der uma resistência baixa, comparado a uma placa boa, tá? Comparado a uma placa boa, quer dizer que eu tenho uma fuga. Por quê? Porque aqui onde era para ter uma resistência muito alta, esse capacitor aqui não quer mais trabalhar, então a resistência dele está alterada para baixo. Ele criou uma resistência à corrente ali, entendeu? Criou uma resistência, ele se transformou, desculpa, ele não criou uma resistência, mas ele se transformou em uma resistência. Ele não era para ser uma resistência, ele era para ter ele era para ser uma resistência alta, ele era para isolar a corrente e ele está deixando passar, entendeu? Então ele se transformou num resistor, né, na passagem da corrente. Ele está deixando passar alguma coisa. Então quer dizer que a resistência ela vai descer, certo? Se ela vai descer, né? Então comparando com uma placa boa, eu tenho uma fuga de corrente. E se essa resistência chegar a 0 ohms, né, no caso nessa escala aqui, chegar a 0 ohms, quer dizer que está em curto, quer dizer que toda a corrente está indo para terra, está passando pelo resistor e não está chegando nada no IFPMIC. Eu tenho um curto-circuito na VBAT. Então, quando você pegar um aparelho aí, ligar na fonte, ligou ele na fonte, certo? E o aparelho ele deu um consumo altíssimo, né? Primeira coisa que você faz, bota nessa escala, tá? Bota nessa escala e mede a VBAT, direto na bateria lá, positivo e negativo. Deu resistência alta, deu uma resistência alta, não é a VBAT. A VBAT está ok, né? Se não é a VBAT, o que pode ser? O que vem depois da VBAT? Vem a VPH. Você faz a mesma coisa, bota lá em resistência. Em um capacitor, qualquer capacitor, vamos ver aqui, ó. Cadê? Qualquer capacitor, VPH. VPH, tá? Pode ser esse aqui. Onde ele tá? Vai lá no esquema, ó, tá aqui. Beleza. Positivo e negativo. Coloca o multímetro ali em escala de resistência, entendeu? E verifica a resistência. Deu 0 ohms, tá em curto. Tá em curto a VBAT? Não, tá em curto a VPH. Mas qual componente da VPH? Aí é que tá. Tem vários aqui, entendeu? Pode ser esse aqui? Pode ser vários, entendeu? O que fazer então? Aí entra lá no tópico de injetar tensão, entendeu? Se a gente injetar uma tensão, por exemplo, pegar lá a fonte de alimentação, botar 4 volts, que é o que a VBAT trabalha, entendeu? Injetar lá no conector da bateria e não for a minha VBAT, que está em curto, porque a minha VBAT está dando, sei lá, 100 k ohms, né? Está dando uma resistência alta, entendeu? Eu não vou ter consumo, eu vou ter um consumo, mas eu vou ter um consumo espelho. Por quê? Porque o meu consumo está na VPH e não está na VBAT. Ele está na VPH que está consumindo o IFPMIC, que está deixando passar para a VBAT.
entendeu? Então, eu injeto a tensão na VBAT, eu tenho que injetar a tensão na linha que está em curto, ou fuga. Se a VBAT está com a resistência normal, comparado a uma placa boa, entendeu? E a VPH ela está alterada, por exemplo, ela está com 0 ohms, então eu injeto uma tensão aqui, ó. Eu pego a minha ponta positiva da fonte, coloco 4 volts na fonte, coloco 1 ampere, né? Não vamos começar com muito, vamos colocar 1 ampere, e coloco a ponta preta no terra, né? E injeto nesse capacitor. Vamos supor que é esse capacitor aqui da VPH que está em curto, que está bipando ou que está com a resistência baixa, entendeu? Se ele está bipando, ele está com resistência baixa, tá? Mas nem tudo que bipa é curto. Por quê? Porque tem capacitores aqui que tem a resistência baixa, mas ele não é curto. Por quê? Porque não é 0 ohms. Ele está 30 ohms, ele está 40 ohms, entendeu? Então, mede em escala de resistência. Escala de resistência. Entendeu? Porque aí a gente vai saber se ele realmente está em curto ou não. Certo? Beleza, aí eu injetei lá 4 volts, 1 ampere. Consumiu 1 ampere. Opa! Então esse capacitor está consumindo 1 ampere. Será que ele é ocupado? Não sei. O que fazer? Aí você vai aplicar breu, câmara térmica, álcool. Vai ver o que aquece, qual o capacitor que aquece. O único que vai aquecer é o que está com fuga ou em curto. Se o consumo é de 1 ampere, você vai achar ele fácil, porque ele vai aquecer muito. Entendeu? Se não aquecer, bota 2, 3, 4, 5 amperes. Se a sua fonte aguentar 5 amperes, só que vai subindo aos poucos. Por quê? Porque corre o risco de você estourar o capacitor, entendeu? E ele continuar em curto lá, mas você não achar ele, porque ele vai parar de aquecer, porque você vai aumentar a resistência, né? A resistência dele, ele vai se transformar num fio, ele vai fundir, ele vai virar um fio, e aí um fio não aquece, né? Ele não é uma resistência mais, ele vai passar toda a corrente por ele, né? Ele vai torrar lá, vai passar toda a corrente por ele, e você vai ficar mais difícil ainda de você achar o curto. Então você vai começar aos poucos. Começa com 1 ampere, não aqueceu, não achou nada, começa com 2, aí vai indo, até você achar ele. Agora, abaixo, se você injetou tensão aqui, injetou 4 volts, nunca passa de 4 volts, porque é o que a malha trabalha. Injetou 4 volts, consumiu 30, 40, 50 miliampere, não vai aquecer nada. Infelizmente, só câmara térmica. Mesmo assim é muito difícil, porque é uma fuga. Aí você vai ter que usar o quê? 4 pontas, SiC, SMB, comparar com uma placa boa. Entendeu? Aí já é outro assunto. Entendeu? Então, beleza. Então é isso, ou seja, você tem que injetar na linha que está em curto. Tá? Se não deu 0 ohms, não está em curto. Tá? Não está em curto. Tá com fuga? Não sei. Como saber? Comparando com outra placa boa. Se uma placa boa, essa malha aqui tinha que dar 1 kΩ, na placa boa está dando 1 kΩ, na sua placa está dando 100 ohms, está com fuga. Certo? Beleza? E a condução reversa é a mesma coisa. Condução reversa é a mesma coisa de resistência. Porém, a condução reversa ela testa em diodo, né? Na escala de diodo, já é outra escala, né? Aqui, ó. Escala de diodo, ó. Escala de diodo, que é para testar diodos, né? Cadê? Uma foto boa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Essa é a escala de diodo, ó. Tá
vendo? Então a escala de diodo, se eu tenho um diodo aqui, ó, eu tenho diodo. O diodo, ele funciona da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Eu tenho aqui, ó, entrada de tensão. Entrada de tensão. Aqui eu tenho um diodo indo para o terra. Está em curto, certo? Por quê? Porque o diodo ele permite passar a corrente apenas no sentido da seta que está aqui, ó. Certo? Então a corrente está passando sem restrição nenhuma. Ó. Vou botar um resistor aqui para não fechar curto, né? Ó. Beleza. Então a corrente está passando em direção ao diodo. Geralmente os diodos nas placas de celulares, se a gente for ver, ó, quer ver? Deixa eu pegar um diodo aqui, ver se eu acho um aqui, ó. Aqui, VPH. VPH. Cadê? Quando a gente precisa de um diodo, ele não aparece. Cadê um diodo? Diodo. Ó, diodo. Beleza? Eu tenho um diodo aqui. Tá na saída da VPH aqui, ó, que vem lá da saída de carga que vai pro aparelho, né? Que vem do USB e vai pro aparelho do IFPMIC. Né? Eu tenho um diodo. Mas tá vendo que esse diodo está ao contrário? Ele está ao contrário do que eu coloquei lá no circuito, certo? Ó? Porque aqui a corrente está indo pro terra. O que esse diodo faz? Ele impede que a corrente vá pro terra. Ele está fazendo o trabalho dele mesmo. Porque a corrente, ó, ela não vai pro terra. Ela segue o caminho dela, né, em direção a uma bobina. Ó, em direção a uma bobina. Deixa eu botar a bobina aqui. Calma aí. Bobina. Aqui, ó, cadê? Indutor. Beleza. Sai uma bobina. Passa por um fio aqui e vai em direção a um CI ou que ele tiver que alimentar. Né? E o nosso CI aqui, vamos supor que seja o nosso famoso LED aqui. Que vai para o terra. Beleza. Então a corrente está passando por um resistor. Né? E está indo para o diodo. Só que o diodo está barrando a corrente. Ou seja, ele está protegendo o circuito. Ele não está deixando a corrente passar para o terra. Entendeu? Se eu tiver uma corrente alta aqui, ó. Se eu tiver uma corrente alta aqui, entendeu? O diodo ele vai queimar, mas ele não vai deixar passar para o terra. Entendeu? Ele entra em curto, mas ele queima, ele abre e ele não deixa passar. Ele protege. Entendeu? Beleza. Então o que acontece aqui com a queda de tensão? Se eu pegar um multímetro, botar em escala de diodo, certo? Colocar a ponta preta desse lado aqui, que é chamado de anodo, tá? Que é o lado positivo do diodo, tá? E a ponta preta eu colocar no catodo, que é chamado de lado negativo do diodo. O que vai acontecer com o meu multímetro lá? Ele vai mostrar a corrente, ela vai fluir por aqui, entendeu? Ela vai fluir, certo? Se o meu diodo está ao contrário, ele está para lá, e aí eu colocar as pontas aqui reversamente, né? Preta e aqui e positiva ali, ele vai me dar uma queda de tensão. Por quê? Porque o diodo ele cobra uma taxa. Ele cobra uma taxa para poder proteger o circuito. Essa taxa é uma pequena voltagem que ele rouba do circuito. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho aqui 5 volts, ó, tá vendo aqui, ó, vou ter 4.059 volts. Ele vai me roubar essa taxa aqui, tá? Ele vai me roubar essa taxa. Por quê?
porque ele tem uma queda de tensão nele, e é isso que a gente mede com o multímetro. Quando a gente coloca em escala para medir diodo e faz a medição lá em condução reversa, a gente apenas está medindo a queda de tensão que o diodo está pegando. Só que no caso ele não está pegando só o diodo, ele está pegando todo o circuito, está pegando CI, está pegando capacitores, resistores, tudo que está em série em paralelo, né? Então, se eu tenho aqui uma tensão, se eu tenho aqui uma tensão de 5 volts, por exemplo, e eu tenho vários capacitores em paralelo, filtrando um CI, tá? Aqui também vai para o terra, né? Se eu pego a minha ponta positiva e boto no negativo, no multímetro, né? Pego a ponta negativa e boto no positivo, né? A ponta preta no positivo, eu vou estar medindo uma queda de tensão. Aí vamos supor que a minha queda de tensão quer dizer que esse CI aqui, ele está roubando, ele está cobrando uma taxa de 0,300 milivolts, tá? 0,300 milivolts para funcionar. Beleza. Será que é bom? Não sei, eu tenho que comparar. Eu tenho que comparar com outra placa. Tá? Eu tenho que comparar isso com outra placa. Então, será que esses 300 volts dessa malha é bom? Não sei. Vamos supor que numa placa boa esteja dando, tem uma tolerância, né? Esteja dando 321, vamos supor. Então tá dentro da tolerância, tá bom, entendeu? Mas vamos supor que aqui eu não tenha mais 300. Eu tenho aqui 100 milivolts. Falei, opa, minha placa boa era para dar 321. Tá dando 100, quer dizer que o CI está puxando mais corrente do que o normal. Quer dizer que está saindo mais elétrons por aqui, está saindo mais elétrons ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui do que deveria. Então a minha queda de tensão tá maior. O que quer dizer? Quer dizer que eu tenho algum componente em paralelo aqui que está catando essa tensão que deveria ter ali, né? Não tá legal. Certo? Mas aí vamos supor que seja o contrário. Se for o contrário, se ao invés de 300 mV está me dando 600 mV, né? O que pode ser? Pode ser que tenha um resistor aqui, ó, em série. E se esse resistor aqui ele tem 1 kΩ, de repente ele não tem mais 1 kΩ. Ele abriu, né? Ele ficou com 100 kΩ. Certo? Então quer dizer que a corrente que era para passar aqui, ela não está passando direito. Por quê? Porque o resistor ele aumentou o seu valor. Então a tensão ela vai, o CI ele não vai estar puxando tanta corrente quanto ele deveria puxar. É o contrário do curto, né, da fuga. Quando eu tenho uma fuga, quer dizer que o CI está puxando muita corrente. O contrário da fuga é quando ele não está sendo alimentado direito. Por quê? Porque tem um componente aqui em série que não está deixando a corrente que ele quer, que ele precisa, né, entrar. E aí eu vou ter uma queda de tensão menor, né? E aí a queda de tensão menor se resume a um número maior quando você mede em condução reversa. Certo? Se eu tenho 0 lá, 0 milivolts, é um curto. Por quê? Quer dizer que toda a tensão está sendo desviada, está indo tudo por terra.
entendeu? Numa placa boa eu deveria ter só isso de queda de tensão. Eu estou tendo tudo, toda a tensão está indo embora. Não sobrou nada. Não sobrou nem 1 milivolt para mim. Ou seja, foi tudo por terra. Então por isso que a condução reversa é importante para a gente poder testar as malhas. Mas tem que comparar com uma placa boa, senão não adianta. Senão apenas você vai estar verificando se aquela linha tem condução, por exemplo, se ela não está partida aqui no meio, por exemplo. Vamos supor que ela esteja partida aqui. Aí você vai ter lá milivolts, lá você vai ter um infinito, ou seja, você não vai ter valor, vai dar OL acima do que seu multímetro consegue medir. Se o seu multímetro consegue medir 3 volts ou 300 milivolts, quer dizer que se ela está OL aqui, quer dizer que não está tendo queda de tensão nenhuma. Os 3 volts que está sendo alimentado lá da bateria está passando. E não está chegando no CI, porque o CI não está consumindo nada desses 3 volts. Né? Beleza, então vamos lá finalizar aqui com 4 pontas, SIC e SMB. Isso aqui também entra em comparação. Por exemplo, 4 pontas Kelvin. Tá? 4 pontas Kelvin é o seguinte, explicando rapidamente aqui. A gente tem aqui uma fonte, né? um multímetro, que ele mede escala de tensão, né? De tensão não, de resistência. A nossa escala de resistência aqui. Cadê essa aqui? Né? Mede a nossa escala de resistência. Então, quando você tem uma resistência, por exemplo, uma resistência de 10 ohms, ele vai medir, vai mostrar lá 10 ohms. Você bota na escala de 200 aqui, ó, e aí vai ter 10 ohms lá. Beleza. Você tem uma resistência de 5 ohms. Vai aparecer lá 5 ohms. Você tem uma resistência de 1 ohm. Vai aparecer 1 ohm. Agora, se você tiver uma resistência de meio ohm, ele não vai medir, ele vai mostrar 1 ohm. Se você tiver uma resistência de 0.02 ohms, também não vai medir. Ele vai continuar mostrando 1 ohms lá. Curto, né? Ele vai mostrar como se fosse um curto. Mas não é um curto, né? Você tem 0.002 ohms. Então não é um curto. Correto? Porém, tem uma forma da gente detectar, por exemplo, a gente tem uma linha, a gente tem 5 volts e a gente tem o GND. E aqui a gente tem o nosso CI. Vou botar um CI aqui, ou um resistor, ou qualquer outra coisa. Nossa carga, né? Então, e aí a gente tem aqui um capacitor, outro capacitor aqui. Aqui a gente tem outro capacitor, outro aqui, tá? Tudo indo para o terra. Beleza. E aí vamos supor que um desses capacitores aqui é o nosso suspeito. Está em curto, está em fuga. Como que a gente faz para achar ele? Se a gente ligar aqui em escala de resistência, tudo vai dar 1 ohm, né? Tudo vai ser um curto. Se eu ligar as duas pontas nesse capacitor, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Vai tudo dar curto, né? O que é 4 pontas Kelvin? A gente pega a ponta vermelha, a gente pega a ponta preta, a gente liga aqui numa fonte de alimentação, a gente coloca 1 volt nessa fonte de alimentação e a gente coloca 100 miliampere, tá? E aí a ponta preta da fonte a gente liga também na ponta preta do multímetro. A gente usa 4 pontas, né? 2 da fonte, 2 do multímetro. E aí liga o multímetro no negativo do capacitor e o positivo no positivo do capacitor, certo? A queda de tensão daquele capacitor, eu vou ter uma precisão muito maior. Então quer dizer, se eu tenho uma queda aqui
de 100 mA aqui. Nesse capacitor aqui eu vou ter, vamos supor, 80 mA. E aí eu testo o próximo, eu vou ter 70 mA. O próximo eu vou ter 50. Esse daqui eu vou ter 10. E aí o próximo eu já vou ter 50 de novo. Qual que é o meu capacitor em curto ou em fuga? Esse aqui. Porque ele deu a maior queda. Se ele deu a maior queda, ele provavelmente é o que está em curto. Tá? E o SiC nada mais é do que 4 pontas. Tá? Ele é um SiC, ele é a mesma coisa que 4 pontas Kelvin, só que um multímetro modificado com uma bateria, com um regulador de tensão para liberar 100 mA, entendeu? É a mesma coisa do 4 pontas Kelvin, tá bom? E o SMB é outra coisa. O SMB, ele basicamente funciona da seguinte forma: você usa 2 multímetros acoplados lá, mas ele usa um recurso chamado amperímetro. Então vamos supor que eu tenho uma linha aqui, ó. Aí esse capacitor aqui ele está em fuga, tá? Então eu tenho aqui, ó, VPH, tem um capacitor que está em fuga, né? Mas eu não sei que ele está em fuga, mas ele está em fuga, beleza? E ele vai para um CI. Pode ser o codec de áudio, pode ser processador, pode ser qualquer outro. Beleza, como saber se é esse aqui que está em fuga ou esse aqui vizinho dele? Como saber? Né? O que eu vou saber? Primeiro, eu tenho que saber se essa linha está em fuga mesmo ou não. Será que a VPH está em fuga mesmo ou não? Será que é ela mesmo ou não? Se me der 0 ohms, obviamente está em fuga, né? Está em curto. Porque está dando 0 ohms, nenhuma linha dá 0 ohms. Né? A não ser que for uma linha negativa. Né? Se a linha não é negativa, ela não pode dar 0 ohms. Certo? Ou se não for uma linha de radiofrequência ou de sinal de áudio negativo, também não pode dar 0 ohms. É uma linha de alimentação de um CI. Então ela não pode dar 0 ohms nunca. Tá? Então, primeira coisa é descobrir se é ela mesmo que está em fuga ou não. Como saber? Eu pego o meu multímetro. Tá, vamos abrir uma foto lá do multímetro. Eu tenho um multímetro aqui, ó. Deixa eu ver aqui, multímetro, amperímetro, multímetro, escala de amperímetro do multímetro. Deixa eu botar aqui, beleza. Amperímetro, qual a escala de amperímetro de um multímetro? Essa aqui, ó. Cadê aqui a resistência, né? Resistência. Vou botar uma cor melhor aqui, ó. Aqui eu meço resistência, aqui eu meço tensão e aqui eu meço corrente. Certo? Então é um amperímetro. Tá? É o que o SMB faz. Se eu pego o meu multímetro, só que o amperímetro ele muda. Né? Por quê? Porque eu preciso botar o multímetro em série. Então, se eu, por exemplo, eu tenho aqui uma tensão de 5 volts, aqui eu tenho uma lâmpada, né? E aqui eu tenho negativo, correto? Se eu pego o multímetro e ligo aqui no positivo e o multímetro aqui no negativo, eu vou ter a tensão ali no multímetro, 5 volts, certo? Aqui é o multímetro, né? Aqui é o meu multímetro, 5 volts. Certo? Se eu quiser testar a corrente que essa lâmpada está consumindo, né, eu tenho que botar ela em série. Então aqui eu vou ter que abrir o circuito aqui, vou ter que pegar minha ponta vermelha aqui, ligar lá no multímetro, e a minha ponta preta eu ligo aqui, ó. Entendeu? Ou seja, eu vou estar colocando o multímetro em série. E aí eu vou ter aqui o consumo da lâmpada. Sei lá, 1 ampere
ou 500 mA. Certo? Eu botei o consumo da lâmpada. Isso é um amperímetro. Essa tensão, essa escala aqui, ó, de amperímetro. Tá? E aí se eu tenho um circuito, aqui, eu vou ter o PMIC, né? Eu vou ter uma malha secundária aqui, que alimenta a CPU. E aqui eu tenho CPU. Tá? E eu quero saber se esses capacitores aqui estão com fuga ou não. Como saber? Pego o meu multímetro. Tá? Pego o meu multímetro. Ponta vermelha no positivo da malha, né? Ponta preta, não, desculpa. Se eu quero saber a voltagem, né? Se eu quero saber a tensão, ponta vermelha no positivo e ponta preta no negativo. Aqui eu vou querer saber a tensão. Qual é a tensão? É a tensão que o PMIC está liberando lá, 1 volt. Show de bola. Beleza, então está liberando 1 volt. Mas será que essa malha não está com fuga? Como saber? Então eu pego meu multímetro, tá? Eu vou ligar, eu vou pegar meu multímetro, a ponta vermelha eu vou ligar na minha fonte, né? Eu tenho aqui a minha fonte regulada em 1 volt, 100 mA aqui. A ponta vermelha eu vou ligar no vermelho do multímetro. Isso é um esquema de um SMB, tá? Mesma coisa. Vou ligar no vermelho do multímetro. Isso na escala de amperímetro. O meu multímetro virou um amperímetro, tá? Beleza, vou ligar na ponta vermelha. A ponta preta da fonte eu vou ligar no GND da placa. Ela vai estar alimentando todo o GND, então vai estar ligado aqui tudo. Inclusive da CPU, né? E a ponta preta do meu multímetro, eu vou fazer os testes. Eu vou testar a malha que eu quero. No caso, a minha malha aqui que alimenta a CPU. Certo? Então, eu vou estar injetando 1 volt. Né? Eu vou estar injetando 1 volt nessa malha. É a mesma coisa do injetar tensão lá. Do injetar tensão. Porém, eu vou estar usando um amperímetro no meio. Em série. Então, eu vou ter o consumo da CPU. E de todos os capacitores. Será que está o normal? Aí vamos supor que me deu aqui 0.0050 miliamperes. Então eu vou ter que comparar com uma placa boa. Porque se numa placa boa esse consumo não é para ser 50 miliamperes, é para ser 0.001 miliampere ou 5 miliamperes só, eu tenho uma fuga aqui. Eu tenho ou um capacitor em fuga, ou eu tenho a CPU em fuga. Tá? Então, para mim achar o defeito, aí eu vou lá em 4 pontas Kelvin. Vou lá em 4 pontas Kelvin e eu vou achar aquele que der o menor valor, aquele capacitor que der o menor valor, é o capacitor que está em fuga. Comparado a uma placa boa, né? E se todos os capacitores derem valores iguais, provavelmente a CPU que está em fuga. Ou CI, né, no caso da malha que você estiver testando. CPU é um exemplo, né? Beleza? Isso aqui é o SMB. Só que o SMB você usa um outro multímetro também. Você usa um outro multímetro aqui, em escala de voltímetro, tá? Ligado aqui, ó, em paralelo aqui, ó. Deixa eu só botar de um jeito fácil aqui, ó. Aqui, ó. Ligado em paralelo aqui, que ele vai te mostrar também a queda de tensão naquela malha ali. Então você vai ter o consumo da malha e a queda de tensão da malha. E aí você consegue comparar com uma placa boa.
certo? Os valores que der na placa boa, você compara com a placa ruim. Se der alteração para baixo, se você ter um consumo, alteração para baixo não, desculpa, alteração para cima, se você tiver um consumo alto, né, quer dizer que aquela malha está com uma fuga de corrente ali, né? Se der infinito, né, se der 1 ampere, consumir tudo da fonte lá, os 100 mA que você botou, você está com uma fuga além de 100 mA. E se a placa boa não tem esses 100 mA de consumo, então você está com essa placa, você consegue detectar qual que é o defeito. Aí você começa a sua análise. Você começa a sua análise verificando as tensões, né, lá no componente que não está funcionando. Se o aparelho não está ligando, o que não está funcionando? CPU não está funcionando. Então você vai lá na CPU, acha a CPU, só para finalizar, ó. Você acha lá a CPU, onde digamos que é isso aqui, ó. É o U11001. Beleza, você acha lá a CPU. Quais são as malhas de alimentação da CPU? Então você busca lá, ó. Aqui é a parte A, parte B, memória, parte C, GPIO, parte D, GPIO também, parte E, MIP, parte F, baseband, parte G, power, beleza, parte G, então tem que ter todas as tensões aqui. Tem 1.2 nesse capacitor que alimenta a CPU? Tem, beleza. Começa a análise assim, verificando as tensões. Para ele não liga, verifica se tem tensão lá na CPU. Isso após pulsar o power, tá? Tem as tensões aqui, ó, que alimentam o processador de chamada, provavelmente não vai ter porque ele só alimenta depois. Mas algumas tensões são obrigatórias de ter aqui, tá? Então eu tenho a parte G aqui. Parte G. Parte H. Também é power, ó. Tem 1.2? Tem. Beleza. Tem aqui 1.8? Tem. Tem 2.9? Tem. Beleza. Tem 1.2? Tem. Mesmo assim a CPU não liga, o que a gente vai fazer? Pega o multímetro, liga aqui em amperímetro, verifica o consumo de cada malha, comparando com uma placa boa. Se aquela malha lá da CPU tiver com consumo elevado, ele está com uma fuga de corrente. Aí você vai injetar uma tensão, você vai pegar a fonte de alimentação, o mesmo 1 volt e 100 mA, você vai injetar naquela malha e vai verificar se alguma coisa aquece. Se não aquecer, você vai usar os 4 pontas Kelvin e detectar aonde está a fuga. Ou uma câmera térmica, aí é muito mais complicado, porque você vai ter que comparar com uma placa boa, você vai ter que medir todos os capacitores, você vai ter que pegar todos os capacitores, por exemplo, essa malha aqui, ó. Você identificou que ela está em curto. Pega esse capacitor, anota esse capacitor, vai anotando tudo no caderno. Anota esse aqui, anota esse. Vamos ver mais para onde essa malha vai, ó. Anota esse aqui. Tá vendo? Anota todos os capacitores que fazem parte dessa mesma malha. E aí você vai medir com 4 pontas Kelvin todos eles, aquele que der o menor valor é aquele que vai estar em fuga ou em curto. Tá? Você pode fazer invertido também, tá? Com 4 pontas Kelvin aqui que eu expliquei, você pode também colocar a ponta vermelha no terra e a ponta preta e medir nos componentes. Você vai estar fazendo uma queda de tensão reversa, entendeu? Para achar a fuga de corrente é mais fácil. Você vai ter mais precisão fazendo uma condução reversa, porém com a precisão das 4 pontas Kelvin. Beleza? É isso aí. Espero que tenha ajudado aí o pessoal. Se gostou do vídeo, só compartilhar, deixar o seu like. Muito obrigado. Até a próxima.